Certa vez o Senhor Jesus, ele chegou para a multidão que lhe seguia e disse: vocês me seguem por causa do pão e do peixe. Porque Jesus havia multiplicado os pães e peixe uma vez, duas, eu acho que multiplicou até 3 vezes. E Jesus sempre atendeu a necessidade, curando os endemoniados, libertando os endemoniados, curando os enfermos. Mas sempre que o Senhor Jesus juntava a multidão, ele falava do reino dos céus. Do reino dos céus, que foi a missão dada por Deus para o Senhor Jesus. Ele veio para se tornar o caminho, a verdade e a vida, para salvar a minha alma. Mas é claro, com a salvação, Jesus, ele trouxe a vida abundante. Ele trouxe o mais importante, que ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele trouxe o mais importante, a vida eterna, e com isso a vida abundante. É a cura, é a saúde, é a paz, é a prosperidade, enfim, a libertação dos espíritos maus. Só que existem pessoas que elas, mesmo se beneficiando de tudo isso, elas não dão o segundo passo na sua fé, na sua vida com Deus. Elas continuam na igreja apenas pelo pão e pelo peixe. Elas continuam apenas focadas nas suas necessidades aqui na terra. Elas não entenderam que o problema trouxe elas a Deus, mas que o mais importante, quando ela chega aqui, não é apenas resolver os seus problemas, mas é ela receber dentro dela a divina semente, que é o Espírito Santo, e ela se tornar uma fonte de água viva. Ou seja, a partir do momento que Deus entra dentro de mim e faz morada, o Espírito Santo habita em mim, claro, isso por uma entrega, por um arrependimento, por uma confissão dos meus pecados, por um abraço de fé nas Escrituras. Quando Deus habita dentro de mim, independente do que eu passar, independente do que vier, eu sempre vou continuar sendo uma pessoa feliz, realizada. A minha felicidade, ela não vai ser consequência de coisas e pessoas, porque infelizmente há pessoas que elas vivem atrás apenas de migalhas, do pão e do peixe. Elas resolvem um problema, se sentem felizes. Felizes porque compraram um carro novo, felizes porque agora estão numa casa nova, de repente nem própria é, mas elas pensam: poxa, já melhorei. Felizes porque o salário dobrou. Mas daqui a pouco, aquela pessoa que vivia com um salário que não dava, a partir do momento que o salário dobra, ela vai querer ter uma vida melhor. Então ela vai começar a gastar mais. Daqui a pouco, aquele salário que dobrou também não vai dar para quê? E ela vai voltar de novo a ser quem ela era. Preocupada, com dívida, ansiosa. Aquele carro vai ficar velho. Aquela casa daqui a pouco perde o brilho. A alegria do neto, do filho que nasceu, daqui a pouco se torna um problema, porque ele vai crescer, vai ter vida própria. E a pessoa fica nesse vazio. Vive para resolver o quê? Problemas. Vive em função de pessoas. Ah, hoje eu estou bem com meu filho, estou tão feliz. Daqui a pouco o filho dá as costas e ela vem para a igreja de cara feia porque o filho está mal com ela. Então, o problema é que a pessoa não evoluiu na sua fé. Ela não deu o segundo passo com Deus. Ela não entregou a vida dela para Jesus e não focou no mais importante, que é o bem interior. É a pessoa se encontrar
com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está aí em Jeremias. Vamos ler. Diz assim, a palavra de Deus. 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ponto. Jesus está dizendo, me busque. Ele não está dizendo para você buscar o que Ele tem para dar. Quando que a senhora e o senhor vai se dirigir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário? Quando que você vai se dirigir a Deus pedindo que Ele cumpra na tua vida a vontade dEle, que não é melhorar a tua vida material, mas é que você seja transformada numa outra criatura? Quando que você vai buscá-lo de todo o coração, não pelo que Ele tem para dar, pelo que Ele tem para oferecer, pelo que Ele tem para dar materialmente, mas pelo que Ele fez por você naquela cruz? Quando Zaqueu subiu na árvore, quando Zaqueu fez de tudo para ver Jesus, Zaqueu era rico. Zaqueu era uma pessoa que não tinha necessidades materiais. Ele subiu na árvore porque ele queria conhecer Jesus pelo que Jesus era, o Filho de Deus. Veja que no meio daquela multidão, por isso que Deus diz que sonda a mente e os corações. No meio daquela multidão toda, Jesus, tinha gente doente ali. Tinha gente endemoniada, tinha gente coxa, enferma. Mas a grande maioria estava querendo só usar Jesus para resolver seu problema, sua dor de barriga. Entenda, quando eu cheguei aqui, o que me trouxe aqui foi o problema. O problema que eu tinha espiritual me trouxe a igreja. O problema que eu tinha com a minha mãe, que era endemoniada, me trouxe a igreja. O problema de espiritual que tinha na minha família, de morte, de espírito, incorporar em parente, matar, destruir, foi que me trouxe a igreja. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi que aquilo não era tudo na minha vida. Resolver aqueles problemas não iriam me fazer feliz, iriam me fazer me sentir melhor. Eu me senti melhor por ter sido livre, por ver minha família começar a entrar na igreja. Eu me senti feliz por saber que Jesus, que veio desfazer as obras do inferno, arrancou aqueles demônios, mas eu continuava vazio. Minha vida era incompleta. Solucionar aqueles problemas não iria me fazer feliz. Eu entendi que se eu não recebesse Deus dentro de mim, era só uma questão de tempo, ia vir outros problemas. E aqueles outros problemas iriam me atormentar, e dependendo, até me afastar de Deus. Então eu atendi o chamado de Deus. Eu comecei a buscar Jesus de todo o coração, não por algo material, pela minha alma. Eu queria Jesus pelo que Ele fez por mim na cruz. Ele morreu pela minha alma, Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu para me salvar, Ele veio numa missão, Ele pagou um preço caro para me resgatar do inferno. Então eu aceitei Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele é. E Ele vendo que eu não estava interesseiro no que Ele tinha, ou interessado no que Ele tinha para dar, Ele vendo que eu queria conhecê-lo, porque eu me entreguei, eu desci as águas voluntariamente, ninguém me obrigou. Eu larguei o pecado e aquilo que me separava de Deus, porque eu vi que aquilo era mal para mim. E eu comecei a buscar, ó Senhor, eu quero o Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito eu vou fracassar, é só uma questão de tempo. O diabo vai armar, eu vou me enganar. O diabo vai criar uma situação e eu vou me deixar levar pelos meus sentimentos e eu vou voltar a ser quem eu era e até pior. Meu Deus, eu tenho que mudar dentro de mim. Dai-me o Teu Espírito. E como Zaqueu, Jesus viu que eu queria Ele.
Jesus olhou para a árvore, tinha um coxo lá do lado. Eu não duvido disso. Tinha um cego, Jesus olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce que eu vou ficar na tua casa. Porque de repente, aquele cego só queria ser curado. Ou aquele enfermo só queria resolver um problema. Mas Zaqueu tinha um sentimento além daquilo. Ele queria conhecer Jesus pelo que ele veio fazer. Porque Jesus pregava o reino de Deus. E a maior prova disso é que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: resolvo me consertar, largar tudo, devolver o que roubei. E Jesus disse o quê? Hoje ele foi curado. Hoje um paralítico andou. Tua fé te libertou. Hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho de Deus veio para isso. Agora, aqui em Abacuque, tem uma palavra muito forte. Olha só. O profeta diz assim, não abra não, depois eu dou a referência. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Olha o que Abacuque diz: ainda que esteja tudo mal para mim, a minha alegria não é por fora, é por dentro. Ainda que a videira não produza, a oliveira não dê, ainda que as ovelhas desapareçam, o gado no campo venha desaparecer, ainda que o chão não dê alimento, ainda que por fora eu tenha lutas, a minha alegria, olha o que ele diz: a minha alegria, eu me alegro no Senhor e no Deus da minha salvação. Quando a pessoa, ela está buscando Jesus pelo que Ele é, ela pode passar pelo que for. Você não vê a pessoa de cara feia, triste, porque ela sabe que o maior tesouro ela já tem. Ela sabe que o mais importante ela já tem. Ela está aliançada com Deus. Podem tirar tudo de mim, mas ninguém tira a minha salvação. A minha salvação está dentro de mim. Ela faz parte de uma aliança entre eu e quem? Então aquela pessoa pode passar pelo que for. Pode passar por perdas, pode passar por situações de falta disso, falta daquilo, por aperto, por situações, mas a alegria dela não está nessas coisas. Isso aí faz ela mais feliz, mas a alegria dela é por ter conhecido um Deus que morreu por ela, que vela por ela, que cuida dela e que vai estar com ela até o último dia da vida. A alegria dela é saber que se ela morrer hoje, a alma dela vai viver eternamente com Deus, que ela foi comprada na cruz, ela aceitou Jesus e Ele aceitou ela e por isso ela é realizada. Então de repente você é uma pessoa que você, quando as coisas estão mal, tu vira a cara para Deus, tu começa a ameaçar que vai sair da igreja, que vai largar a fé, você começa a dizer que Deus não está se importando contigo, sabe por quê? Por causa dos teus problemas. E eu lhe pergunto, e o que Ele fez por si? E o que Ele fez pela tua alma? E o que Ele fez pela tua vida? Você deveria se alegrar por isso. Você deveria considerar isso. E as outras coisas são detalhes. E as outras coisas, Jesus disse, serão acrescentadas. Mas a alegria é a alegria da minha salvação. A minha alegria é saber, para concluir, que eu não faço mais parte dessa lista aqui. Essa aqui, a lista dos condenados. Essa é a minha alegria. Eu não faço parte da lista dos condenados. Mas mesmo fazer, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, impuro, idólatra, adúlteros, afeminados, sodomitas, que vivem na prostituição, que é mesmo que lascívia, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. A minha alegria é saber que eu já não faço parte dessa lista. Eu faço parte da lista dos que estão salvos. Porque Jesus me mostrou esse caminho. Então, por favor, passe o que você passar. Se alegra por ter conhecido Deus.
Mas como é feio, e como é triste para Deus saber que tem pessoas que quando a videira não produz, quando a romeira não produz, quando o chão não dá fruto, quando a ovelha desaparece, quando as coisas vão mal, ela vira a cara para Deus e diz que não tem razão para vir na igreja, que não tem razão para seguir Deus. Realmente, você não está seguindo pelo que Ele fez naquela cruz, mas só pelo pão e pelo peixe. Por isso eu quero agora fazer uma busca com você que quer buscá-lo de todo o teu coração. Não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é, Senhor e Salvador. Se você deseja, fique de pé.